Resenha de Boleiro, com Leandro e Thiago Reis. Leandro, resenha de boleiro, depois desse grande clássico aqui no Independência, nós tínhamos que ter um convidado à altura do clássico, né, Leandro? Boa tarde. Boa tarde, Thiago. E que convidado, né, Thiago? Pô, esse... Pô, chego até a ficar arrepiado, viu, Thiago? Dos maiores do nosso esse futebol, aí, né? Sem comentários. Você não teve o privilégio de vê-lo, né? Eu não tive, você teve, não? Pô, Thiago, que isso? Sou mais novo que você, cara. Ah, vai começar com essa história já, pô? Só na aparência, né? Reinaldo, grande rei, ídolo maior do Atlético. Rei, que prazer recebê-lo aqui na nossa resenha de boleiro, para mostrar para essa juventude, né, que vem com outros ídolos, da sua história, do que você representou pro Atlético, pro futebol mineiro e pra seleção brasileira. Uma boa tarde, Rei. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Alexandre e ouvintes da Itatiaia. É um prazer participar do programa Resenha de Boleiro, né? E a gente vê falar, escuta muito a respeito do programa e hoje eu tenho essa satisfação de participar. E quando a gente tem um convidado histórico como você, Rei, uma lenda do nosso futebol, eu sempre faço questão de chamar o comentarista do programa Bola Premiada, o Alexandre Simões, porque o Alexandre é um estudioso do programa, o Alexandre tem tudo, e ele viu muito do futebol, e o que ele não viu, ele sabe porque estudou muito. Tudo bem, Simões? Boa tarde. Tudo jóia, Thiago. No caso do Rei, na monarquia da bola, ele é rei, né? Então imagina o tamanho do convidado. E no caso do Rei, eu tive o prazer e a honra de vê-lo jogar. Faz 50 anos em setembro desse ano, e eu acompanhei praticamente toda a trajetória do Reinaldo e posso garantir, quem não viu, perdeu e perdeu muito. E acabamos de ver um clássico aqui no Independência, né, com duelos aí de centroavantes, o Fred, Ricardo Oliveira, a turma buscando o gol. O Reinaldo ainda é o maior artilheiro do clássico, é um dos maiores artilheiros desse clássico entre Atlético e Cruzeiro? Exatamente, Thiago. Na era Mineirão, né, que começa em 65, ninguém marcou tantos gols no clássico quanto o Reinaldo, né? E é interessante a história do Reinaldo no clássico, porque existe uma polêmica, nós vamos falar aqui dele muitas vezes, José Roberto Wright, e existe a final de 76, que o Atlético ganhou, foi disputada já em 77, Atlético e Cruzeiro, o Atlético ganhou os 2 jogos por 2-0, e foram 2 gols de Reinaldo e Marcelo. Só que um dos gols do Reinaldo, ele chuta, a bola tá entrando, o Darcy Menezes tenta cortar, entra com bola e tudo, e o Wright queria dar o gol pro Darcy Menezes. Gol contra. Queria dar gol contra. Então, mas de toda forma, o Reinaldo é o maior artilheiro do clássico. Esse gol tem de ser considerado do Rei. E ele marcou 16 gols no Cruzeiro nos anos 70 e 80. E 2 dos mais importantes, esses que garantiram o título de 76 do Galo. 16 gols no profissional, né? Exatamente. Porque na base tem mais. Aí passa de 30, né, Rei? O que representa o Atlético Cruzeiro pra você, Rei? Eu acho que é a grande festa do futebol mineiro, esse clássico Atlético e Cruzeiro, que realmente mobiliza toda a cidade. Mas quando você jogava, era diferente? Chegava no vestiário, tinha uma preparação especial, sabendo que era o clássico? Era diferente, tudo era bem diferente de hoje, mas tinha um componente muito legal que é o seguinte, a gente via a torcida, desde a gente entrava no ônibus para ir para o Mineirão, o trajeto todo, a torcida, principalmente do Galo, né, que naquela época era uma diferença esmagadora do Galo naquela época de torcida, né? A torcida do Cruzeiro cresceu muito dali pra cá, né? A torcida do Cruzeiro ficava num cantinho lá, né? E depois que a torcida do Cruzeiro veio ganhando mais espaço aí. Então a gente via o torcedor ali, já começava a vir a responsabilidade, porque você via o torcedor falando no ônibus, a expressão do torcedor, mas é um jogo maravilhoso, é um grande espetáculo. Aliás, o clássico é um espetáculo, né? Mesmo os clássicos que tecnicamente não é bom, mas aí a torcida faz a festa. Leandro, você jogou o clássico pelos 2 lados? Pelo Cruzeiro, certamente. Pelo Atlético também? Você chegou a jogar o clássico? Joguei. Cheguei a jogar dos 2 lados. Mas era diferente, né? No Mineirão antigo, peguei mais o Mineirão antigo. E quando ia jogar contra o Atlético, o Calil, acho que era diretor do Atlético, ele sempre falava: hoje pode ficar tranquilo que hoje vai dar 4-2, 3-1, e sempre tinha mais atleticano mesmo. Mas depois que foi mudando, as coisas foram mudando, mas era uma semana que é diferente, uma semana que mexe muito, né, dos 2 lados. Ganhou mais ou perdeu mais? Eu acho que eu ganhei mais do lado do Cruzeiro, eu ganhei mais. Mas eu queria, uma curiosidade que eu tenho, como é que era o ambiente no vestiário do Cruzeiro quando ia jogar contra o Atlético?
diferente. Eu sabia que nós jogadores, a gente sabia que a torcida ia ser... A torcida do Atlético é fanática pra caramba. Mas a gente fala, a gente tem que mudar isso aí. Chegava lá, antes do jogo, via a torcida do Cruzeiro, a torcida do Atlético, e os atleticanos perturbando, né? Tudo, falava, vamos botar essa galera pra voltar pra casa chorando. Mas o ambiente durante a semana já mudava, tudo mudava. E a fase do Leandro no Cruzeiro era daquele Cruzeiro, aquela máquina de 2003, né? E o Alex fazia a diferença. E quando teve o jogo que o Veloso estava, e o Alex chegava e falava assim, pode ficar tranquilo que hoje tem gol meu. Não sei se a gente vai ganhar, mas gol eu vou fazer. E ele ia lá no Veloso e fazia gol. Depois do jogo eu tinha que pagar um jantar pra ele, alguma coisa que ele falou. Eu falei que ia fazer gol. Ainda fiz e ganhamos. E aí tinha que pagar pra ele. O Rei, você fez uma pergunta meio capciosa aí. O que você quis dizer com isso do vestiário? Como é que era o vestiário do Atlético? Não, o vestiário do Atlético era super tranquilo. Porque teve uma época então que ficou mais tranquilo ainda. Por quê? A gente ia enfrentar Tobi, Bembelac. Como é que era essa história, Alexandre? A maré do Cruzeiro tava boa, não? Porque o Reinaldo foi assim, né? O Reinaldo, ele estreou no Atlético, inclusive, esse ano tá fazendo 45 anos, né? Da estreia do Reinaldo no time principal do Atlético, 73 contra o Valério, fevereiro. Lembrava disso, Reinaldo? 2 gols dele, não foi? 16 gols. Lembrava, mas tinha de puxar. Mas era bem menino, né, Rei? Era bem menino era ainda. baby 16 anos 16 ainda, era o baby crack do Roberto Drummond. Mas é interessante porque, assim, surge ali 73, 74, 75, o Cruzeiro ainda tinha uma hegemonia no futebol mineiro. Porque o Cruzeiro, dos 11 primeiros títulos da era Mineirão, o Cruzeiro ganhou 9. O Atlético ganhou o de 70, o Rei não jogava ainda, e o América o de 71. E aí, essa hegemonia do Cruzeiro é quebrada pela geração do Reinaldo, ganhando o título de 76, aí perde a final de 77, que é aquela do Revetre e Ortiz, né, dessa coisa toda. E aí, a partir de 78, vem o Hexa, que é esse período que o Reinaldo se refere, que o Atlético determinou a maior sequência de títulos da era do profissionalismo. A maior sequência de títulos mineiros é o Deca do América, mas ainda na era do amadorismo. A partir de 33, quando entra o profissionalismo, é esse hexa do time do Reinaldo, do Éder, do Cerezo, do João Leite, né? E o time do Cruzeiro era quem? Que ele falou, você falou, quem que era, Rei? Eu lembro do Bembelac, Tombe, Misael. Era molezinha? Não era mozinha, dá uma pressãozinha, né? Aí no final desse hexa, né? Inclusive, nesse hexa do Atlético existe uma curiosidade, eu queria até perguntar ao Reinaldo, que é uma curiosidade que eu tenho, porque o hexa, só um título é conquistado em cima do Cruzeiro, que é o de 82. Né? Eles chegam à última rodada do hexagonal final, o Atlético jogando pelo empate, o Cruzeiro precisando da vitória, aquele time do Tostão, do Mauro Madureira, já era um time do Douglas, já era um time de melhor qualidade. 84, né? 82. Ah, tá. O Atlético foi o penta, né? Esse jogo específico, o Cruzeiro sai vencendo por 1-0, o Cruzeiro precisava vencer para ser campeão, e o Atlético vira o jogo no último minuto do primeiro tempo e no primeiro do segundo, e tem um gol do Reinaldo e outro do Renato Queiroz, que eles chamavam de dramático, né? Esses clássicos, Rei, dos anos 80, dos anos 70, eram disputados com Mineirão dividido, né? As duas torcidas no estádio. Hoje a gente vive a era dos 10%, né? Ou se é no Independência como hoje, a torcida do Cruzeiro tem um espaço limitado. Se é no Mineirão, a torcida do Atlético tem um espaço limitado. Para você que viveu o auge do clássico mineiro, que foi os anos 70, anos 80, esse clássico com 10% com torcida dividida, te entristece? Sim, fico sem entender, porque a polícia não consegue conter esses bardeneiros, esses torcedores mais inflamados, né? Eu acho que o futebol o que é interessante é a disputa, essa rivalidade, vamos dizer assim, mas uma rivalidade esportiva. Isso que é legal, porque ali a torcida faz é quase um termômetro do jogo, né? Dentro do campo, o cara, ô Reinaldo, viado, Reinaldo. Você pegava pilha e falava, agora eu vou pra dentro desses caras. Thiago, você tá confundindo o jogo do América, né? Porque no América... Você escuta um só gritando. Não, eu fui assistir um jogo do América, fui assistir uma vez o jogo do América... que o jogador do América vier cumprimentar a gente que tá na torcida. Vai te Biju, catar, tá legal. Vai te catar, Reinaldo. O Rei tá aí, pô. Vou jogar. Vai te catar, Reinaldo. Pô, tá de brincadeira. Mas inflama quando a torcida começava a pegar no seu pé lá, cantar e tal. Não, a torcida do Cruzeiro ela era abafada pelo do Atlético, tranquilamente. Na época que eu jogava, a torcida do Atlético era bem superior. Tinha até um canto do torcida do Atlético que era para
A torcida do Cruzeiro não crescer mais, né? Aí como é que era o canto? Aí eles acabavam empurrando a torcida do Cruzeiro lá pro Como é que era o cantinho canto, deles. Reinaldo? Aí eu não me lembro, não. Como que era? Não lembro, não. Lembro não, isso aí eu não lembro, não. E aí, Malandro, Rei, tomei um drible dele agora, você percebeu, né? Mas o Atlético, naquela época, a torcida... Ainda é, a torcida do Atlético, se liberar o ingresso, a torcida do Atlético com certeza ocupa ali 70%, 80%. Não, mas hoje tem mais cruzeirense. Ah, lá no norte de Hoje tem mais Minas, cruzeirense. no interior Cresceu de Minas. muito, hein? Não, cresceu sem dúvida. A torcida do Cruzeiro cresceu bastante. O Cruzeiro ganhou muitos títulos. A torcida cresceu. O time do Cruzeiro hoje pode ser um clube, um grande clube. Eu acho que a torcida que mais cresceu foi do América, porque cresceu 100%, tivesse 10, agora tem 20, já tá bom, cresceu, matematicamente cresceu muito, vocês estão pensando no quê? Pô? Tá Pois crescendo. e do América também, com certeza, eu não tenho aqui os números não, mas com o América, acho que... E meu pai era até americano, mas depois virou Você Atlético. castigou muito o América, Rei? Eu acho que eu fiz mais gol o time, acho que eu fiz mais gol foi a América, né? Contra o América? Contra o América. Pegava o coelho e castigava mesmo, Rei? Pode falar. Não, porque o nosso time era melhor que o América. Porque o América está sempre nessa reformulação, né? A América Parece é um time que vai, de não vai, reforma, é um troca- time de reforma. Toda uma reforma. Troca tudo. E aí, com a América, nós sempre ganhamos do América. Raramente eu perdi pro E América. seu pai era americano? Meu pai era Então americano. você quase foi americano, né? Não? Também não, né? Minha linhagem... Não, eu acho o América, Cruzeiro, não tem Aliás, você problema jogou nenhum. no Cruzeiro, né? Como é que foi essa sua passagem no Cruzeiro? Foi en passant. Eu já tinha parado de jogar bola e aí eles insistiram que eu retornasse a jogar bola. E aí eu falei, eu dei entrevista que eu parei de jogar bola, eles insistiram. E aí vem uns empresários, foram lá em casa, tal, e aí eu não resisti a grana, o dinheiro. Que pesou foi a grana. Que pesou foi a grana. Aí eu também fiz um contrato, assim, de risco mesmo, né? Que o contrato que eu fiz com o Cruzeiro foi um contrato de 3 meses. E fiquei treinando 2 meses. Aí eu falei, não dá pra me julgar. Um time do Cruzeiro, tava surgindo uns meninos bons, Careca, que time do... Como é que é? Careca, um time que... Carecão preto, negão, né? Exato. E aí eu fui lá, mas aí contrataram o Carlos Alberto Silva, aí eu declinei, falei, eu não vou jogar mais não. Aí eles insistiram que eu fizesse um jogo. Fez um jogo com a camisa do Cruzeiro. Eu fiquei lá meio tempo, né? Meio tempo cada jogo. Arrepende? Não arrependo não, porque eu acho que o profissional não tem que arrepender. O cara pode ser atleticano, pode ser cruzeirense, vai jogar onde que oferecer melhores condições. E eu não arrependo não, eu apesar dessa rivalidade, apesar de ser um atleticano, né, convicto, eu respeito o Cruzeiro e acho que a minha passagem lá foi mais por causa de uma insistência deles mesmo e não sei, talvez Queriam uma forma, provocar também, né? O Atlético trouxe o ídolo de vocês porque aqui. realmente, para julgar, eu já não tinha mais condições. Ô Rei, vamos falar um pouquinho das excursões pela Europa, porque é até um direito de resposta que eu vou te dar. Sérgio Araújo veio aqui e contou cada história, não foi, Leandro? Foi. Contou Cada história. Sérgio é mentiroso. Ele contou cada história Cada aqui. história do Paulo Isidoro, sua nessas viagens aí. E dele, ele não contou não? Nenhuma, falou que não tinha Não? nenhuma. E quando ele foi candidato lá em Coronel Fabriciano, né? É, a terra dele, ele é de lá. Ele não contou, não. Contou não? Não. Pô, essa você tem Timóteo. É ali no né? Vale do Aço. É. Como é que foi? Ele começou a campanha e morreu um amigo dele de infância. Aí ele me ligou e falei, pô, Sérgio, que dá voto é enterro, cara, vai lá. Aí ele foi pro enterro do amigo dele lá. Isso aí ele não contou, né? Ele não contou não, né? Aí chegou no enterro. Aí ele chegou no enterro lá, tal, já o caixão lá na cova, já pra jogar a terra em cima. Eles deram um chute no tornozelo dele. Fala aí, Sérgio. Fala uma coisa, Sérgio. E ele, pô, falar o quê? Aí ficava eu. Aí ele virou falando, meus conterrâneos e meus subterrâneos.
Perdeu os votos. Agora, aí já acabou com os votos. E ele contou essa história empurrando no Paulo Zidoro. É, Foi o Paulo Ele Zidoro. falou que foi, Foi ele? Jogou na conta do Ele. Paulo Zidoro. Sérgio Araújo, filha da... E as excursões na Europa, Rei? Dava pra aprontar? Como é que é? Dava, era um passeio, né? Mulherada? Mulherada era pouca, porque faltava um pouco do diálogo, né? Não tinha muito diálogo, mas... não, era mais... A excursão era mais passeios mesmo, assim. Não tinha mais tempo de conhecer, apesar de rápido, né? Conhecer compra. Compra que o pessoal ficava de... Doido pra gastar. Porque naquela época o país daqui não tinha nada. Você ia na Europa, você comprava uma roupa, um CD, um negócio rádio. Um rádio que... Naquilo ia demorar aqui 10 anos para chegar. Então, as discussões foram muito legais e também foi bom, porque a gente não via jogo de Europa também, não via time da Europa. Aí você julgava quanto, você via e que a era convivência também, imagina que vocês ficavam próximos, né? Ali 20, 30 dias, todo mundo trancado, devia dar cada um, hein? Não pode deixar as boleiras muito tempo trancadas não, né? Que eles aprontam demais. Ô Rei, numa dessas excursões à Europa, você encantou os franceses, né? E o PSG hoje, badalado aí pelo Neymar, já teve Ronaldinho Gaúcho, já teve Raí. E o PSG se encantou pelo Reinaldo e por pouco o Reinaldo não foi pro PSG da França no final dos anos 70, né? 80. No final dos anos 70 e nos anos 80. Por que o Reinaldo não foi pro PSG? Por que não deu certo aquela transferência sua pro futebol francês? Porque o presidente Calil não quis vender. Nós disputamos o torneio. O Calil estava em Belo Horizonte também, né? Então nós disputamos. O Elias Calil, que é o pai do Alexandre, para frente de Belo Horizonte. Calil. Aí nós disputamos o torneio de Paris e acho que foi pouquíssimas vezes que eu fui capitão no Atlético. Eu era até capitão do time. E aí nós vencemos o torneio de Paris. Eu fiz gol, joguei muito bem. Após o jogo, os dirigentes do Paris mesmo no vestiário ali mesmo? Uma coisa mais informal, né? Playground, não, como é que é? No hall ali. No hall eles já convidaram, falaram, eu falei, lógico, cara, que eu quero e tal. Morar em Paris, aí, pô? Tá, então ficou tudo certo. Só que isso... Aí viajamos para Rimini. No dia seguinte de manhã nós fomos para Rimini, na Itália. Aí fomos para Rimini, jogar lá em Rimini. Aí... No dia seguinte, à tarde, era uma quinta-feira até, à tarde, o pessoal do Paris desceu lá em Rimini para mim... Foram atrás de você lá na Itália? Lá na Itália para mim acertar, por causa da inscrição da Champions League. Como se fosse a Liga dos Campeões da época, né? Então, eles desceram lá e já fizeram o contato e... Por telefone ligaram pro Calil. Vai ficar aqui. Calil não via conversa desse por telefone, eu sei que não houve acerto. Não houve acerto. E aí eles dali mesmo só para contratar aqueles Yugoslávia ali, atravessaram o mar, foram lá e contrataram. Já resolveram pegar o outro. Suzuki. Contrataram o Suzuki no meu lugar. Então eu perdi essa oportunidade de morar em Paris e ganhar $1 milhão. Nossa Senhora! Eu tô pensando... Não, mas isso não faz muita diferença. Não te afeta não, né? A pessoa... O que seria de Paris se não tivesse Ponte Nova? Ponte Nova! Não, Paris tem Ponte Nova. Você vai a Ponte Nova ainda, Rei? Vou umas 2, 3 Mantém vezes. os laços lá? Tem amigos por lá? Tem, meus amigos lá estão já mais velhinhos, mas eu conheço, tem muitos amigos lá, família tem pouco, mas eu vou lá sempre comprar um peixe lá. Procura manter um contato. Eu gosto de Ponte Nova, eu gosto de passear em Ponte Nova, eu gosto de comer peixe lá em Ponte Nova, na beira do rio. Eu gosto muito de Ponte Nova, eu acho uma cidade bonita, agradável, engraçado pro pessoal e come muito bem também. E você virou um cidadão do mundo, né, Rei? Você teve essa oportunidade de morar em Paris, mas morou nos Estados Unidos depois que parou. Como é que foi essa passagem lá na terra do tio Sam? Adaptou bem? Desembola o inglês, tranquilo? Little bit. Tá vendo? Não, eu fui para Nova York porque minha filha queria estudar lá, high school. Aí é o ensino médio daqui, né? O ensino médio. Aí eu levei ela para lá, fui acompanhando
ela para estudar lá, ficou lá 1 ano e 7 meses, 1 ano e 8 meses. E foi muito bom. Nova York é uma cidade perfeita, uma cidade maravilhosa. Aliás, os Estados Unidos todo é um país muito bonito, muito, muito legal. Para quem é cidadão americano, né? Para nós que somos imigrantes... tem um preconceito, tem... O pessoal é meio torto. É um pouco... É complicado. Apesar de Nova York ser uma cidade cosmopolita, uma cidade de tem gente do mundo inteiro, do mundo né? inteiro, mas você saiu um pouquinho de Nova York, já perto. Aí vem o redneck, o Trump, né, o pescoço vermelho, o americano pescoço vermelho, eles são mais radical e eu não estava já na minha idade, eu não tinha pretensão de morar, ganhar a vida nos Estados Unidos, não. Se bem que é muito mais fácil você ganhar a vida lá do que aqui. Mas eu fui mais acompanhando a minha filha. Quando ela ficou maior de idade, aí eu falei, não, vamos embora, porque eu era turista lá. Mas com tudo isso ainda, né, lá eu, como não fazia pouca... Tive no Cosmo, né? Mas a dificuldade de comunicação, de falar inglês, de treinar, aí fica mais... Aí eu abri as escolinhas, que tem a escolinha até hoje lá do Rei, lá em Nova York, que disputa as ligas lá, e junto com o Wallace, o índio que jogou aqui no Atlético também, que mora lá, então ele comanda a escolinha lá. Então foi um período muito bom, viu? Se eu fosse americano, eu morava lá mesmo, mas como eu sou brasileiro, eu gosto... Eu ficar aqui com os amigos, né, Rei? Aqui você tá em casa, você sente muito mais à vontade. Você sabe que o Leandro também jogou no exterior e não se adaptou por causa do idioma, rapaz? Leandro foi vendido pro Porto de Portugal e não conseguiu adaptar o idioma. Pra caralho, não conseguiu adaptar. Cara. Ficou um ano e teve que ir embora, Leandro. É molezinha. Não, foi vendido pro Porto, não conseguiu ficar não. Quem foi, Leandro? Não adaptei o idioma, pô. É ruim, Thiago. Tá de brincadeira, O Thiago tá me zoando aí. Tá me zoando. Você ficou quanto tempo em Portugal? 1 ano e pouco, 1 ano e meio. Não dá pra aprender. Não dá pra aprender, não. Não aprendeu o idioma, não. Era difícil, era complicado. Entendeu? Não conseguiu adaptar o idioma. Ô, Alexandre, vamos falar um pouquinho do Rei na seleção brasileira? Porque a seleção, ela tem alguns jogadores, caso do Reinaldo, outros que fizeram grandes carreiras em clubes, mas acabaram não acontecendo na seleção por uma série de motivos, né? No caso do Reinaldo, principalmente, paira um monte de coisa em cima dessa passagem dele pela seleção. Conta pra gente um pouquinho da história do Reinaldo da seleção brasileira. Pois é, exatamente, o Thiago. Uma curiosidade que eu tenho é, o Reinaldo já disse várias vezes, né, da questão... Ele sempre se posicionou contra a ditadura. Né? Exatamente, politicamente sempre se posicionou contra a ditadura militar, né? E ele, inclusive, diz que a final de 77, aquele Atlético em São Paulo, teve interferência da ditadura militar de tirá-lo daquela partida, e com a participação dele, com certeza, não é desmerecer o Caio Cambalhota ou o Joãozinho Paulista, que foram os substitutos, mas há uma diferença técnica gritante, e o Reinaldo talvez tenha sido a maior participação individual de um jogador na história do Campeonato Brasileiro. Isso você fala aquela final de 77, exatamente. São Paulo, foram 28 gols em 18 jogos, é uma média imbatível. Não adianta, pode jogar 1000 campeonatos brasileiros que ninguém vai conseguir fazer 28 gols em 18 jogos, dá uma média de quase 1,5 gols por partida. Isso é inviável, né? Aí chega 78 no ano seguinte, inclusive a final daquele brasileiro foi 78, março de 78, e o treinador da seleção brasileira era um capitão do Exército, né? O Cláudio Coutinho. A comissão toda. A comissão toda era do Exército. E o Cláudio Coutinho faz um esforço muito grande para contar com o Rei na Copa da Argentina. Lá na Argentina, teve mais interferência da ditadura militar, lembrando que a CBD na época era comandada pelo almirante Heleno Nunes, né, que era historicamente ligado ao Vasco e era o presidente da CBD. Na Copa da Argentina, você acha também que pode ter havido uma interferência militar na sua utilização naquele time de 78, Rei? Olha, teve um episódio que é público aí, depois do empate contra a Espanha no segundo jogo, o almirante Heleno Nunes, que estava no Rio de Janeiro, desceu lá na Argentina e mudou o time, tirou eu, Zico e o Cerezo. Né? Lembrando que contra a Suécia o gol foi seu, né? Na estreia, 1-1. Na né? estreia fez 1-0. Então, teve a comissão a CBD na época, né, era toda de militar, né? O almirante, presidente, a comissão, Carmelino,
André Richer, Chirol, Coutinho. Apesar do Coutinho ser um gentleman, né? Mas ele era um militar também de exército. Mas Coutinho, ele era muito entusiasmado com o meu futebol. Aliás, o Zico também nessa época, né? Aquele time era muito entusiasmado com o meu futebol. E Coutinho... E era o seu auge, né, Rei? E era o meu auge. Ocorre que naquele campeonato de 77, que foi... 77 foi o único ano que eu joguei direto, né? Não teve lesão, não teve nada. Porque o meu joelho é o seguinte, quando o doutor Nélio chegou no Atlético, ele inchava muito. Aí nós fizemos um tratamento de radioterapia, cobalterapia, esse tratamento para tirar a inflamação, inibir, sei lá... Pra parar de inchar. Detonar as células e parar de inchar o joelho. Eu jogava com o joelho inchadão. Aí com o joelho sequinho, aí eu arrebentava. Voou. Eu tomava cortisona, tomava 200 miligramas de cortisona, 50 de Lasix, tinha toda uma dieta, Eu não treinava, no Atlético praticamente eu não treinava, Leandro. Ia pro jogo, né? Só fazia uma finalização e uma corridinha. Tratamento? Nada. E aí, tava bem. Aí quando eu fui pra seleção, aí os caras, o que tá acontecendo? Porque lá tinha de parar de tomar os remédios, não falei nada, tinha que treinar. Eu só treinava de calça comprida, para não mostrar o joelho inchado. Treinava de calça comprida e o joelho enfaixado ainda. Aí, porque já não fazia mais o efeito. Aí nós já estamos no meio a radioterapia e a falta do remédio, o joelho inchava muito. O joelho voltou a inchar. E eu escondendo aquilo para não ser cortado. Aí o Coutinho percebeu isso. Falou, mas você tá com... Tá meio preso. A perna tá meia dura, o que é, tal. Aí viu o joelho e tal. Aí viu o joelho, a condição. E o Coutinho, como era um grande conhecedor também dessa parte física, ele falou, não, então pra gente ter uma solução disso, vamos buscar o Nautilus, um aparelho para mim reforçar a musculatura para aliviar o joelho. E assim o Coutinho bancou essa ida minha para a Copa do Mundo. E eu fui, resisti, consegui um jogo. E outra que também na Copa, lá, o gramado, eles fizeram de era placas soltas, né? E molhadas, né? Muito frio. Muito frio, muito... Úmido, né? Muito úmido, encharcado o campo, um campo muito pesado para mim. E fora as coisas, tiros, cachorro, tudo na porta do hotel. Tinha também uma ditadura na Argentina, né? É importante lembrar que a Argentina atravessava também pesado. Pois é, essas são coisas que acontecem só no futebol, Leandro. Eu fui vice-campeão invicto. 77? 77 e 78 na Copa, também saí invicto. Eu falei, foi terceiro lugar. Invicto. Eu falei, não tem jeito de eu ganhar nada. Não. Quer dizer, eu acho que aí sim, eu fui um dos... Aí, perseguido pela ditadura que aquela coisa da não comemoração... deixou que eu... Quer dizer, descaracterizou o ídolo, não deixou o ídolo aquela coisa da comemoração do punho cerrado, ela começou quando? 75. Já antes? Bem antes. 75, e você falava 75. Em entrevista, eu comemoro assim mesmo, porque não. Você falava o quê? Nada. Falava que porque teve uma entrevista histórica, né? Pra um veículo. Mas já foi mais 77, já foi... Qual entrevista? Do Jornal Movimento. No Jornal Movimento, que era um jornal de esquerda, né? E o Reinaldo deu uma entrevista histórica nesse Jornal Movimento, no auge dele, desse ano de 77, né? E essa entrevista repercutiu muito no Brasil. A política... Você abriu o jogo mesmo na Tora? Não, abri o jogo... Claro, não é abrir o jogo. Eu dei um posicionamento meu, que eu queria ver um país com mais liberdade de expressão, um país mais democrático. Então, eu achava que o exército é importante, mas a função do exército é outra, de fronteiras, de outras coisas, não de reprimir o povo, uma Constituição, essas coisas, anistia, essas coisas pontual. Que na época já era falado. Aliás, o país era ansioso para isso, todo mundo queria isso. Só que ninguém tinha tribuna, ninguém tinha um microfone para falar, né, Tiago? E eu tinha
Você essa chegou tribuna. a ser aquele levado para depoimento, essas coisas e tal? Não. No DOPS tem lá passagem minha, eles acompanhando minhas saídas aí. Mas eles pegaram só. À noite. Os caras Só pegaram seguiam- à noite. Ainda caras- bem, lançamento de livro, depois do lançamento do livro, onde foi? Era assim? Aí os caras te seguiam? Eu não tô sabendo que eles estão me seguindo. Depois de Depois de muitos anos você ficou sabendo que era Agora que eu seguido. fui lá no DOPS pegar minha ficha lá do DOPS, que tem umas coisinhas lá de. Aí você descobriu. Os caras tava Seguindo. me seguindo aí. Mas sem dúvida que a ditadura foi um período muito sombrio, muito duro para o povo brasileiro. Todos nós sofremos muito. Hoje eu fico vendo aí todo mundo nessa plena liberdade, ninguém respeitando ninguém. Mas naquela época, a ditadura deixou o Brasil muito triste, muito machucado e quando... Por isso que hoje tem a gente quer viver nessa democracia. Mas tem muita gente Mas falando essa tem volta. A gente tá vendo o exército no Rio de Janeiro, eu não sei se é parâmetro, né? Aqueles Mas que não é, defendem, mas né, eu- o lado socialista, dizem que é uma intervenção militar, que não pode. Você mas não esteve inserido na política, Rei. Essa sua passagem, né? Você foi deputado, foi vereador, não é? Sim. Quantos mandatos? Eu fui um deputado e um vereador. Foi legal? É legal, o parlamento é legal, é a única via legal que tem, através da... Mas foi uma experiência bacana, você teve boas amizades, você Sim, viu muita sim. podridão, corrupção. Não, o parlamento é a cara do povo. O que você vê na rua, você vê lá na sessão da Câmara ou do Congresso. E você vê de tudo. Igual você vê na rua. Você vê gente boa, vê gente ruim, mas são os eleitos. Estão lá e vão responder como tem essa autoridade de legislar. Agora, o legislativo é realmente um poder mais frágil, né? Um poder que vai fazer lei. Não tem muita coisa pra... Tem muito não, até dar nome de rua, fazer Arrumar aquela uma praça. E cai e acaba sendo conduzido naquele. Porque é legislar, fiscalizar e organizar as comunidades, que é um trabalho muito difícil. Mas fica mais naquela. Toma lá da cá. né? Leandro tá querendo ser candidato a deputado, você acha que é uma Pô, boa? Vota em você, Leandro. Porra, Não, aí com rei, tudo, rei. meu irmão. Tiago quer ser o Thiago. Eu não. Pô, Thiago, eu voto mas você eu tirei também. de Vota em mim. Mas peraí, é um deputado só, como é que você vai votar? Então bota nele, bota nele então. Você aprendeu, Bota nele. o Rei já aprendeu direitinho, mas vota cara, você, vota você é você. federal. Ah, E abriu a vaga do Senado ainda. esse ano. Alexandre Simões, o Simões vai ser senador. Vamos montar a bancada da resenha de boleiro na política. Só a nossa bancada na resenha. Ô, Thiago e Alexandre, lembrando que aquela resenha que nós tivemos com o Raul e com o Buião, né? Ele falou muito do Pelé, que não teve um jogador do nível do Pelé, né? Falando. Só que eu vi a entrevista do Zico, se você não tivesse o Rei, não tivesse tanta contusão, o mais próximo do Pelé seria o Rei. E aliás, mas depois é. daquela entrevista, nós tomamos xingo pra danar, porque nós fizemos uma eleição de 5, nós não, né? O Raul, o Buião. E fizemos a eleição dos 5 maiores e tal. E o Raul não colocou você entre os 5. Nossa, mas por que o Raul não põe o Reinaldo? Não sei porque será, tá com dor de cotovelo, o Reinaldo castigou muito mas o Raul. então você não fez gol no Raul, não fez? Eu acho que é o goleiro que eu mais fiz gol. Fiz gol no Cruzeiro, no E no Flamengo. Só na Até nas final de peladas. 80 foram 3, né? 1x0 Até nas aqui. peladas depois, né? É. Eu acho que ele ficou Mas- magoado. Não te colocou, não, viu? E aí o Zico falou Não, isso. mas realmente o Brasil tem jogadores. Romário fala do Reinaldo. Romário fala que é o maior que eles ele viu deveriam jogar. mas eu vi jogadores também fantásticos, né? Que eu considero. Eu acho que eu fui bom jogador, como tem vários, o Neymar também é grande jogador. O Pelé, por exemplo. Primeiro, o Pelé pelos números, né? E segundo, Pelé, pela força do Pelé. Se eu tivesse a força do Pelé, eu podia ser melhor que Pelé. Porque Pelé era... Legal, era igual forte você demais. estava falando do Eusébio, Aham. né? É impressionante. Ué, Ele Pelé, sobrava no campo. Os caras batem nele e caem. Eu falei do Eusébio fora do Eu ar era com o um Reinaldo. jogador frágil. Eu vi o vídeo da Copa de 66 e os caras chegando na botina no Eusébio e na ESPN Pode, e ele mas- não caía. E o Era Rei- o Pelé é a mesma coisa. Era o careca do Cruzeiro, esse negão, quando começou. Os caras batiam nele Trombava e e caía. caía. Ô, Thiago, você tá falando de bater, teve um clássico, Cruzeiro e Atlético, né? Ai. Que mais do que bater, foi bater literalmente. O Reinaldo tomou um murro na cara de um zagueiro do Aquilo Cruzeiro. Qual zagueiro, Rei? o Darcy O Menezes. Darcy Menezes. Mas é o seguinte, porque
a defesa do Cruzeiro toda, Raul, Nelim, Moraes. Darcy, Vanderlei, Piazza, Zé Carlos, todos eles já tinham operado hernia de disco. Você deu nó na coluna de todo mundo. São fatos, né? Bom, Você deu nó na coluna de todo mundo. Teve nesse jogo, que foi de 76, né? Na final de 75 e 77. Esse jogo, cara, a gente ganhou o primeiro jogo 2-0, aí fomos lá pra concentração lá do Planalto, aí no dia seguinte de manhã tá lá o Esporte passando lá, o Felício Brant levando o Piazza lá no, acho que era um macumbeiro, um negócio assim, um pai de santo, tava um tambor lá, os caras estavam batendo tambor lá. Fazer uma macumba pra parar o Reinaldo. Não, pra parar não, pra melhorar porque Piazza tinha operado, tinha acho que um mês, uns 40 dias, e Piazza sempre foi um jogador muito esforçado, né, muito dedicado. E Piazza lá no negócio, com um mês de operação de hernia de disco, vai voltar na final no Clássico. Aí nós que vimos o Piazza lá no Félix, vai voltar no Clássico, e a gente, tudo menino lá na concentração, nós olhamos um pro outro assim, falamos, Pangaré tá de sacanagem. Vou acabar de entortar esse cara. Ele tá de sacanagem, cara. Vai voltar numa final dessa. Mas enfim, ele voltou. E aí o jogo foi para o jogo 2-0 pra nós. Chamava o Piazza de Pangaré? O apelido dele lá no Cruzeiro era... Não sei, não. Isso era do meu tempo, se não é não. Pangaré, é Campolina, né? Aí teve um corne lá do Nelim, Nelim no Cruzeiro. Foi bater o corne. E quando bati... Aí você vê como é treinador. Quando ia a bola, o corne lá, eu abria ali, eu ficava debaixo da cabine de rádio do Mineirão ali, na linha da cabine do rádio. Na última cabine. Não, da última não. No meio do campo do Mineirão. Lá cabine, no meio do campo? No meio do campo, eu abria aqui na ponta direita, eu ficava fora do campo. A linha tá aqui, eu ficava fora do campo. Por que isso? Porque se eu fico aqui... O lateral tá aqui, Leandro. É lateral. Entra em choque. Se eu entrei um passo, ele entrou mais um passo, tirou aquele espaço ali do meio a jogada. Então, e outra que você acaba com a sobra. Você vem pra beirada, se o Beck vier aqui, vai ficar um lá soltinho, ou o outro becão vai vir. E você elimina o choque, né? Aí eu ficava aqui, eu fiquei abertinho. Aí foi o corne pro Cruzeiro, foi a zaga do Cruzeiro, tô falando. Aí deixou o Piazza comigo. Na hora que eu olhei, porra, é o Piazza que vai... Se tiver um contra-ataque aqui... Eu vou ganhar de... Aí, na hora que teve quanto sobrou o rebote, Cerezo abriu pra mim, eu dominei na linha do meio de campo, assim, e a torcida do Cruzeiro ficava lá no cantinho. Falei, eu não vou driblar o Piazza, não. Eu tinha 18 anos, 19 anos. Eu dei um pico na bola lá pra frente, pra debaixo da torcida do Cruzeiro, e saí... E o Piazza tá de mim num esforço dos seus 35 anos, 30 e poucos anos. Aí na hora que chegou na entrada da área, eu dei uma travada na... Não é que eu dei uma travada na bola, acho que ele deu uma arranhada no disco lá. Aí eu balancei de novo, ele escorregou lá. Caiu? Aí eu toquei a bola. Aí, porra, 2-0, já campeão, a massa foi a loucura. Beleza. Aí, pô, teve outro corte, mesmo lance, que foi o do soco. Mesmo lance, eu fiquei na beirada. Você fez a mesma coisa, escanteio. Só que eles não deixaram o Piazza, mandaram o Darcy. Só que o Darcy ficou na queda de Miguel, não muito perto, ficou mais no meio. Aí só que a bola veio no alto. A que ele lançou no alto pra mim, eu fiz a pose do domínio. Armou pra matar no peito. Ele esperando eu dominar pra chegar rasgando, eu só dei de peito assim pra ele. Aí ele... Você jogou o peito na bola? Eu bati de peito, bati de primeira no peito. Aí fui passando lá dele, aí ele me deu um... A hora que você passei e ia embora? E aí embora ele me deu um soco na boca. E aí, bom, eu era baby crack naquela época. Aí, cheio de moral? Chorei, cativei a torcida. Chamou a torcida pro lado, né? Claro, pô, o cara... isso tinha ele, aliás, ele não esperou nem ser expulso, ele já saiu andando. Já foi embora direto. Tony. E como é que é? Você ficou chorando, baby crack? Chorei, não só pela dor, mas pela emoção. Eu chorei mais de emoção do que de dor. Mentira, levou um soco na cara, tá chorando de emoção, não é de dor, rapaz. Levou um murrão no meio da cara. Qual foi o pior zagueiro que você enfrentou?
Que foi o seu carrasco. Esse quando eu pegava... O Cruzeiro contratou vários. Misael. Misael é sacanagem, né? Foi sua cama. Não, cama o quê, cara? Eu queria Buzuca, Misael, teve Osíris, os caras que eles davam voadora. Moraes. Se eu julgasse hoje, Moraes, se eu julgasse hoje, esses caras estavam expulsos na primeira, cara. Na primeira. Com o amarelo, né? Hoje é uma teta julgar. Encostou. Ninguém dá porrada. Encostou amarelo, o cara já não pega mais. Né? Não, hoje ninguém dá porrada, pô. Antigamente os caras davam soco, porrada. Eu já saí de campo tomando soco da cabeça do Buzuca lá em Pó de Caldas. Pó de Caldas, jogando lá, que baixou a neblina, você não via nada lá na frente, não. Aí eu tô aqui no meio campo aqui, teve o quadro. Aí daí a pouco veio o Buzuca, me dando chute, sai daqui, filho. Você nem sabia. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu era menino, tinha 16, 17 anos. Esse eu me chutando até um vestiário. Até a saída do campo. Bati me chutando, cara. Eu falei, pô, que cara louco. E aí parecia um viking, né? Sem dente ainda. Sem dente? Ele jogava sem o centroavante na frente. O Reinaldo na boca dele não aparecia, não. Aí eles estavam me chutando, eu corri. Aí o pessoal do túnel veio, que esse cara... Aí eu falei grapete, aí o corno que teve grapete, aí já saiu na porrada, os dois já foram expulsos. Já resolveu aí ali eu mesmo. voltei a julgar. Ô Rei, você tem uma passagem, a passagem dentro de campo, ela é histórica, fantástica, de superação, porque você teve muitas lesões e superou todas elas. E fora do campo você também superou, e eu acho que é um exemplo importantíssimo que temos que falar, do episódio das drogas. A sua superação, o seu exemplo de vida, onde você chegou, né, o que você conseguiu e o que você perdeu também. Né? Eu queria que você falasse para essa juventude hoje, a gente vê tantas famílias, né, se perdendo, e eu tenho certeza que um depoimento seu, se tem algum menino agora nos ouvindo, algum adolescente que pensa em entrar nesse mundo, que você pudesse falar para eles, né, um pouquinho do que você viveu. Ó, eu joguei futebol, desde que eu cheguei no Atlético, eu sempre joguei com dor. Eu cheguei no Atlético com 14 anos, campeonato de dente de leite, eu com garganta inflamada, febre de 38 graus, ia jogar em Sete Lagoas, campeonato infantil. O ônibus parava ali na Avenida Amazonas, tinha uma farmácia lá, dava uma injeção de eucalipto, aquele da eucalipto. Morria jogar. Aí, não satisfeito com isso ainda, o departamento médico do Atlético não me poupou em nada, porque de repente eu torci o tornozelo, aí eles foram, com 14 anos, operaram meu tornozelo. Eu não quebrei, não tem nada. Não, teve uma calcificação, abri meu tornozelo, uma calcificação no tornozelo. Eu falei, e eu, menino, submetia a tudo isso. E aí teve uma seleção de infantil que foi disputar lá em Brasília, e eu com gesso. Aí eles me tiraram o gesso com 20 dias, 20 e poucos dias, tiraram meu gesso, que engessava a perna toda, mandaram eu jogar lá em Brasília. E logo depois, quando eu fui pro profissional, isso no amador, na base. No profissional, já no primeiro campeonato brasileiro, 73, já lesei o menisco, e aí de 73 até 75, 76, aí foi só infiltração. Todo ferrado. Todo infiltração, remédio, infiltração e dor. Joelho inchado, não melhorava nada, não tinha fisioterapia. Então, realmente, eu superei? Não. Foi Deus que me... Você aprendeu a conviver com aquilo? Com essa dor? Você acha que você não superou a dor? Você aprendeu a conviver com ela diariamente? Eu convivo com ela até hoje. A herança que eu tenho de futebol são as dores físicas e emocionais também. Mas, sobretudo, física. Então, eu superei essas dificuldades todas dentro de campo, até chegar a um ponto. Por que eu parei de jogar bola cedo? Eu parei porque eu já não aguentava a dieta médica e cada dia vai ficando mais velho e mais fraco, porque eu tomava 200 miligramas de cortisona, cara. É muita coisa. 50 de Lasix, é complicado. Então, e eu também achei que eu não ia... Dali vinha o declínio natural de qualquer jogador. Aí eu já encerrei. Então, essa foi uma superação, uma dificuldade, mas só foi Deus que me deu essas provações e me conduziu aí para mim poder superar.
Mas aí eu caí em outra armadilha fora de campo, que foi as drogas. Aí, esse é um zagueiro implacável, as drogas. Que as drogas que eu falo é a cocaína que eu usei. Essa foi muito difícil, porque aí você mergulha numa escuridão, é coisa batizada pelo demo, é um negócio... E família vai junto, vai tudo vai junto. todo o ambiente que você está. Você usou droga, você cria um ambiente muito ruim. Então, eu tive esse sofrimento todo aí com as drogas, mas até chegar na barra da justiça ali, né? Da justiça, ser julgado como... que também a justiça, esse é outro caso, que me condenaram como traficante. Um juiz cruzeirense, um babaca, me condenou como traficante. Esse juiz cruzeirense, ele devia estar julgando agora também a questão do helicóptero aí. E aí eu queria ver qual a pena que ele daria. Eu nunca fui pego com nem uma grama de droga. Então, eu fui condenado com isso. Quer dizer, na verdade, nessa época foi um inferno na minha vida. Eles queriam me crucificar ali na praça... Crucificar não, eles queriam me enforcar ali na Praça 7. E aí porque eu estava nesse desvio, E teve um linchamento social, assim, né? Punha o Reinaldo no jornal, e Reinaldo vira notícia, e Reinaldo vira matéria, e conta de Reinaldo, e Reinaldo de novo, e Reinaldo daquilo. Você acha que houve esse linchamento social e quem te ajudou, né? Quem te amparou? Porque nessa hora, acho que a maioria vira as costas. Não, a imprensa explora muito bem isso, sabe? Explora, exagera, são tudo... quer a carniça mesmo, né? E eu fui ali. Até hoje as pessoas... Mas isso é normal na vida. A gente não agrada a todo mundo. Mas eu sabia que eu era um cara do bem. Eu sempre fui um cara do bem. Nunca tive esse... Só fazia mal a você mesmo com aquilo ali. Você fez mal pra você mesmo, né, Rei? Só... Quem nunca errou? Entendeu? Eu errei, né, nisso aí. E porque é uma droga perigosa mesmo, uma droga que não queira nem experimentar, porque ela te seduz e vai te aprisionar ali. Era isso que eu queria que você falasse para esses mais jovens. Essa galera nova aí, é o seguinte, esse prazer de droga, de estar com o estado alterado de consciência, isso aí, bicho, tem coisa melhor. Você ficar aí... limpinho, até sem beber, sem nada, você vai ver a viagem que você vai ter, muito mais. Se você pegar, então, um terço e rezar um terço, você vai ver a viagem, como é que é contato com Deus, que é a vida mesmo. Nem é contato com Deus, não, mas você vai te confortar, vai te iluminando. Foi a religião que tirou desse nimbo, né? Desse buraco, dessa escuridão que você estava? Foi a religião e também minha filha, a Nina, foi ela. Porque quando ela nasceu no meio do turbilhão todo. Do turbilhão. E aí eu olhava para aquela bebê, né? E eu ainda naquela dificuldade, e sendo massacrado e desprovido de qualquer economia também. Então eu não tive... O fundo do poço mesmo. Estava ali naquela dificuldade toda, no meu canto, me isolei lá no Miguelão, fiquei lá no Miguelão me recuperando. E na criação da minha filha mesmo que eu fui aprendendo que tem valores, tem outros valores a vida, que é melhor você ter essa convivência com seu filho, tranquilo. E aí eu fui nesse processo. Claro que eu tive bons amigos, né, que me auxiliaram. Poucos, mas bons. O Léo Cristo, o doutor Madruga, que também intercedeu, doutor Abrita, doutor Carlinho e o doutor Abrita, Marco Aurélio, falecido Marco Aurélio. A minha família também me ajudou. Enfim. Mas você foi internado ou você mesmo fez essa internação de se isolar lá no Miguelão? Eu fiquei no Miguelão, lá
reconstruindo, né? Reconstruindo. Mas aí saiu, eu também fui internado em clínica, eu fiz um tratamento terapêutico, né? Com medicação e tudo. Também um tratamento psicanalítico, né? De Acompanhamento. de reconstruir a sua vida. E depois, aí tive um apoio também muito grande, na época, que me ajudou muito, foi que eu comecei, que eu também não tinha nada, aí um dia à noite o Vitório Medioli, foi lá na minha casa, me chamou porque eu pudesse trabalhar no jornal lá com ele. Isso me deu uma ocupação, abriu uma porta para mim, eu fiquei... Você colocou a cara de novo no algo do bem, né? Com alguma coisa na positiva. verdade, o Medioli me deu a mão e levantou minha cabeça. Foi aí que eu Aprumou. dei uma aprumada e, graças a Deus, consegui passar, superar todas essas dificuldades. Mas, então, é isso. Para a galera nova aí, é o seguinte... A viagem é outra, esse negócio dessa droga, ainda mais droga hoje, deve ser tudo uma porcaria danada, né? Deve ser tudo batizado. Então não se meta com droga não, porque se você vai perder muitos anos da sua vida, ou perde sua vida, né? A droga, ela é do mal e vai só te deixar Como doidão. diz o Renato Rios Neto aqui, é caixão, cadeia, né? Caixão, cadeia ou cadeira de rodas. Porque você vai entrar ali, aí você deve um traficante, daí a pouco já vem aquela confusão toda e você acaba se perdendo. Eu acho que é um depoimento muito importante, né, Simões? Ouvir isso do Reinaldo, porque não é também, as pessoas acham, porque é na favela só que tem droga. Não é não, né, Rei? Não. Ela tá circulando aí em todo tipo de ambiente e para sair não é fácil, né, Simões? Exatamente. E é mais uma referência como Reinaldo, maior jogador da história do Atlético, maior ídolo de ídolos, né? Por exemplo, Romário não cansa de dizer que Reinaldo é a referência dele, que ele, garoto, pagava geral do Maracanã para ir ver o Reinaldo jogar. Então, quer dizer, eu acho que é um depoimento muito bacana, muito interessante para essa moçada aí botar a mão na consciência e seguir o conselho do rei. Leandro, você que convive ainda com muitos jogadores, né? A depressão é algo cada vez mais presente no dia a dia dos jogadores, né? Porque você carrega uma família inteira, você tem que carregar muitas responsabilidades, de repente não tem mais a condição financeira de bancar tudo aquilo, de repente a mídia some, o holofote some. A depressão é algo que hoje está cada vez mais inserida dentro do futebol, né? Ô, Thiago, eu tenho até um amigo meu, né? Você falou e citou 3 situações, e um amigo meu também até jogou comigo no Atlético, vou até citar o nome dele, tá preso, que é o Jobson. Ele usou Jobson, atacante, né? Tá preso no Maranhão. Tá preso no ainda. Maranhão. Verdade. E ele falava, quando ele bebia, ele usava droga. E hoje eu vejo ele preso, um potencial danado. Joguei contra e joguei a favor. Eu fico triste quando eu vejo, essa semana eu vi uma reportagem, ele preso lá, pedindo a transferência. Onde ele tá sendo lá, o nego tá querendo pegar ele, lixar ele. E ele pediu. Então a gente fica chateado com isso, mas ele fez mal pra ele mesmo, entendeu? Era um cara do bem. Do bem. Você vê ele, coração enorme, mas, igual você citou antes de fazer essa pergunta, jovem vê o programa, né, que hoje vê também no no canal, YouTube, depois pode acompanhar no YouTube. E escuta também que nas redes sociais hoje eles tudo comentam do programa, então isso é importante. Ainda mais um depoimento desse do rei. Então acho que isso o jovem com certeza tá vendo, tá ouvindo, e isso é legal, e o parabenizar o rei pelo depoimento dele, ele falando dele mesmo. Então acho que isso prova a pessoa que ele é e a volta por cima que ele deu. E a depressão, algumas pessoas têm, é complicado, eu graças a Deus nunca passei por isso, mas tem uns amigos, colegas que passaram por isso, que estão passando por isso. Então é nesse momento que a gente tem que abraçar, né? E abraçar. E se apegar à família, né? Como falou o rei, se apegar, porque a base, família foi importante pra você, a sua filha foi importante pra você. Entendeu? Então você até falando disso, você... A gente tem vários, eu porque tenho esse destaque aí, e que é noticiado eu falar, mas eu não sou, eu falo de uma experiência e falo aqui muito também superficialmente, porque o inferno é mais pesado, é mais pesado mesmo, né? Mas é só um alerta. E a gente coloca a cara como exemplo de que superou, que venceu esse vício, né? Mas o que a gente quer mesmo é que tenha uma política
Antidrogas. Antidrogas, porque eu fui usar droga porque eu não sabia, que eu achava que a droga era só bom ali. Achou que era tomar uma cerveja, né? Igual tomar uma cerveja, até a cerveja, tá? Então você tem que ter uma política de informação, tem que ter campanha e tem que ter essas orientações, que melhorou bastante. Hoje, com a internet, todo mundo, quem quer usar droga é porque sabe, porque quer mesmo. Sabe onde tá aí entrando, é o né? livre-arbítrio, cada um quer mergulhar no escuro, vai lá. Mas é bom saber quem esteve lá ouvindo, né? Te ouvir, como você colocou, com toda a sua emoção, né, com toda a sua sinceridade. Eu acho que se tem alguém... Porque hoje a gente entra naquela, né? O cara oferece, meu parceiro, vem comigo, vem aqui pra você curtir e tal. E te ouvindo, acho que se a gente conseguir mudar uma vida, já foi muito legal. Se algum adolescente... E outra coisa, né, Rei? Eu vi pai e mãe, né? Pô, vamos ouvir pai e mãe, gente. Pelo amor de Deus. Pai falou, mãe falou. Na hora você pode achar ruim, você pode achar que não é legal, mas você vai ver que na frente vai colher o fruto, né? Pai e mãe é quem faz a diferença. No seu caso foi até o contrário, né? Foi a filha quem mudou o seu destino. Qual o nome dela? É, Nina Flores. Quer deixar um recado pra ela? Papai te ama. Tá bom, né? Tá? Leandro, boa resenha, né? Boa resenha. Mas não vamos sair por baixo assim, não. Fala aí do seu cachorro, que você ainda tá doando o cachorro. Ih, rapaz, você vai contar pra Aí, ela, não, meu cachorro. Meu cachorro isso aí, ó. Sai assim, termina assim. Você pô. me deu. Você me pô. deu. Não, peraí, já deu a deixa, né, Já Rei? deu a deixa, me põe Tá na doando cara do cachorro, Boquinha. pô. É verdade, eu tenho um cachorro maravilhoso. Lindo o cachorro. O Jingle Bell, um cachorro. Já teve aqui na Itatiaia. Já, eu vi aqui. Ficou do outro lado da rua. Já tem os 3 BO. Ele tem uns 3 homicídios só o cachorro. Mas é um cachorro maravilhoso. Quando Então tá fica com ele, quando tá então. comigo, ele é dócil demais. Agora ele fugiu. problema é o Reinaldo sair de Ele perto. fugiu e fica louco. Mas é isso mesmo, eu tô doando aí. Quem tiver interessado, e ele é lindo, ele é todo preto. Então, e às vezes tem alguém olho que, preto, boca essa preta, turma que língua trata- preta. Essa turma que trata, né, Rei, dos animais, tem às vezes uns canis especializados pra colocar uma linha nesse seu cachorro. Às vezes quer pegar pra fazer um tratamento também com ele. Tem uma explicação. E qual raça que é? Ele é pastor com chau-chau. Não pode pisar no carro dele. Viralation, né? Mas ele Mas na verdade é o seguinte, todo ano, porque eu tô cheio de cachorro, tem 6 cachorros, então quem quiser um cachorro muito bonito e porra, cão de guarda mesmo. Mas aí- tem que ter espaço pra cuidar, né? Quem tem um sítio, ó. Até no apartamento também dá. Os interessados ligam pra Itatiaia. Quem quiser, chama aqui no nosso canal do YouTube. Leandro, foi bom? Pô, show de bola. Pô, isso aí. Resenha pro ano todo. Essa foi boa demais. Simões, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, sempre nos atualizando e nos colocando esse conteúdo histórico que é muito importante. Pois é, e é um prazer, né, o Thiago, sem dúvida nenhuma, um dos ídolos da minha infância, da minha adolescência, né, foi o Reinaldo. Ver o Reinaldo jogar era um prazer, né, então Reinaldo com certeza está na prateleira de cima do futebol, e sempre estar com o Rei é uma honra para mim, não só como jornalista, mas também como adorador do futebol, e quem adora futebol com certeza adora o Reinaldo. Eu adoro o Reinaldo muito mais até pela pessoa do que pelo futebol, já que não tive a oportunidade de vê-lo. Então eu gosto muito do Rei pela humildade, sabe? Eu já vi o Rei em grandes eventos, já fizemos eventos na Fiat juntos, eventos grandes, e o Rei atende todo mundo com a maior paciência, recebe todo mundo muito bem, e é isso que me encanta, né? Me encanta muito mais até a pessoa do Reinaldo, que esse sim eu tive o privilégio de conhecer, de dizer que é meu amigo, de poder conviver com você, viu, Reinaldo? Pra mim é uma alegria muito grande, até muito maior do que o seu próprio futebol. Então tenho que te agradecer de coração pela sua visita hoje à Resenha de Boleiro. Acho que foi tudo dito, e se você quiser colocar mais alguma coisa, a casa é sua, você sabe que a Itatiaia é a sua segunda casa, você já é sócio aqui, então muito obrigado pela presença, viu, Rei? Eu que agradeço, Thiago, e foi um prazer participar do seu programa, Resenha dos Boleiros, junto com o nosso querido Leandro aqui, e também o nosso amigo jornalista Alexandre Simões. É um prazer sempre estar aqui falando para Itatiaia, que a Itatiaia fala para toda a BH, toda Minas Gerais. Hoje fala pro mundo todo, pra Via Láctea. Lá em Boston tá todo mundo ouvindo no Então aplicativo. a galera de Nova York aí. Espera que o Rei tá chegando. Tô chegando. Boston também. Serginho, tamo junto. Rei, muito obrigado, que Deus abençoe. Nina, cuida do meu amigo, hein? Um beijo pra ela. Reinaldo, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado e sucesso. Leandrinho, domingo que vem tem mais, né, irmão? Domingo tem, claro, com certeza, Tiagão. Um abraço. Um abraço, fera. Resenha de Boleiro
com Leandro e Thiago Reis.